retomamos as análises neste acirrado segundo turno, agora com Celso Cardoso. Luciana Laerte, eu converso agora com Rodrigo Prando, cientista político e professor da Universidade Mackenzie. Boa noite, boa tarde, seja bem-vindo à Hora do Voto. Muito obrigado, um prazer estar aqui contigo, Celso. Prazer é nosso. Bom, vamos começar fazendo um balanço dessas eleições de 2022, mas começando por hoje, por essa ação da Polícia Rodoviária Federal, que gerou tanto protesto, especialmente do partido do presidente Lula, e uma intervenção também do TSE. O senhor acredita que, de alguma maneira, esse comportamento da Polícia Rodoviária Federal pode ter influenciado na votação? Olha, tem que ser investigado o episódio, né? Porque, de fato, a gente tem que lembrar que Forças Armadas e as polícias são instituições de Estado. Elas não estavam e não deverão nunca estar a serviço de nenhum partido, nenhum candidato, nenhum governo. Ou seja, elas têm que manter as funções que estão dentro da lei. Agora, tem que ser investigado e, claro, que quando algum partido ou algum candidato, seja Lula, seja Bolsonaro, seja PL, seja PT, se sente prejudicado, provoca a justiça que tem que dar uma resposta mais célere. Não acha que pode ter sido precipitada? Hoje o presidente do TSE, o Alexandre Moraes, deu uma entrevista coletiva sobre o tema e disse que não houve nenhum prejuízo às eleições. Mas a fonte é a própria Polícia Rodoviária Federal, que justamente fez as blitz. Pode ter sido precipitado? Eu acho, inclusive ele disse, né, eu estava acompanhando, ele disse, olha, tinha algumas questões como, por exemplo, o pneu careca do ônibus, mas o ônibus prosseguiu. Eu fiquei me perguntando, se o pneu está careca e tem uma lei de trânsito, como é que o ônibus foi até o seu destino, não teve que voltar? Enfim, mas como eu disse, tem que apurar. Nós estamos num momento muito intenso, muito acirrado, em que, de certa maneira, a racionalidade fica de lado, Celso, e as emoções estão muito à flor da pele. A gente tem que ter calma e deixar que as instituições apurem o que está acontecendo. Agora, se houve alguma distorção, com certeza a justiça vai se pronunciar e os partidos com seus advogados estão em cima de qualquer questão de maneira muito intensa desde o início do dia. Bom, como não temos mais a famosa boca de urna, temos só as pesquisas do dia anterior às eleições, que todas apontavam algumas um empate técnico dentro ali do limite, né, e outras com uma vantagem do ex-presidente Lula das eleições de hoje. Vemos, assim como no primeiro turno, o Bolsonaro à frente. Há uma tendência de virada? Bom, segundo os estatísticos que fazem os cálculos, diz que há uma possibilidade de virada, especialmente quando os votos da região Nordeste começarem a ser computados, e isso se daria em torno de 88,5% a 90% das urnas apuradas. Agora, isso é uma tendência, né? Quando a gente está falando de eleição, Celso, você sabe disso, né? As coisas fogem um pouco da racionalidade dos números. Vamos lembrar que no primeiro turno, as pesquisas acertaram, né, muito próximo ali o resultado com relação ao Lula, mas ficaram distantes, além da margem de erro, do resultado do presidente Bolsonaro. A pergunta é, será que esse fenômeno se deu só no primeiro turno e agora já está calibrada a pesquisa, ou esse fenômeno se repete? Então a gente vai ter, de fato, esta informação de quem é o presidente já muito no finalzinho. E independente de quem for, a democracia deverá prevalecer. Tanto que a credibilidade dos institutos de pesquisa foi colocada em xeque por muita gente, inclusive pelo que aconteceu em São Paulo, né, com o Tarcísio à frente do Haddad. Aí que tá, é um fenômeno que se deu com o presidente Bolsonaro, com o Tarcísio, com o astronauta que foi eleito senador, Marcos Pontes, no Rio Grande do Sul, com o general Mourão. A pergunta é por que as pesquisas destoam desses candidatos mais à direita, bolsonaristas, e elas acertaram os outros. Então pode ter algum fenômeno que extrapola a questão estatística da pesquisa. E isso não acontece só no Brasil. Já tem especialistas que dizem que isso se deu nos Estados Unidos com Trump, diz que isso aconteceu na votação do Brexit na Europa. Então, você tem que pensar agora, criminalizar a pesquisa, criminalizar o estatístico, não. Porque aí é o seguinte, né, Celso? Eu falei muito disso na segunda-feira, depois do primeiro turno. Você está de dieta, você entra ali na pista, né, de self-service, você fala que você vai comer salada, peixinho e tomar água. Aí você vê a picanha e o pudim, você muda o que você queria, ou seja, o eleitor pode mudar. E tem uma coisa, o programa gratuito na televisão, ele na rádio mas o WhatsApp, as redes sociais continuam de forma muito intensa até o dia da eleição. Isso também pode gerar alguma distorção, pode mudar alguma coisa. Então não é culpa da pesquisa, Celso. Muitos, inclusive, entenderam que, na última hora, muitos que votariam em Ciro preferiram votar no Bolsonaro. Agora a situação é um pouco diferente, só tem os dois, né? Só tem os dois. Teve essa explicação,
alguns já, depois de um tempo, já desconsideram e acreditam que a força política do presidente, especialmente com o seu público mais fiel, com sua militância, que diz para desprezar o Instituto de Pesquisa, no limite até a própria ciência, talvez tenha um impacto político maior. E isso, infelizmente, não tem pesquisa no mundo que consegue lidar com margem de erro quando alguém diz que vai fazer uma coisa e no momento faz outra. Sobre a campanha dos candidatos, no início da semana havia uma perspectiva de ascensão do Bolsonaro, aí aconteceram alguns fatos extraordinários. Isso. Olha, Celso. Roberto Jefferson, a questão de Paraisópolis com Tarcísio, e ontem tivemos a questão da Carla Zambelli. São episódios que acabam, de certa maneira, respingando. E aí tem a questão da importância, né, e até mesmo da presença nas redes sociais. Porque, veja, o episódio de ontem à noite com a deputada Carla Zambelli já não entra no programa, porque esse programa está suspenso, mas continuaram nas redes sociais. Agora tem que ver até que ponto os episódios do Roberto Jefferson, do Tarcísio e da Carla Zambelli impactam para aquele indeciso que tenderia a votar no Bolsonaro ou, na verdade, reafirma os valores e ideologia do grupo bolsonarista, que é muito forte, resiliente e coeso, sempre esteve com o presidente, inclusive nos piores momentos não abandonaram o presidente Bolsonaro. E foi o amigo do Paulo Guedes? Não, esse eu tenho certeza que é o episódio que mais tirou a campanha de Bolsonaro, o núcleo da campanha do Bolsonaro do sério, porque vazar essa questão do salário mínimo, tanto foi assim que tirou do sério e desestabilizou, que isso foi explorado exaustivamente no último debate pelo ex-presidente Lula. Porque, de fato, mexe com uma coisa muito importante, o bolso do trabalhador, o bolso do assalariado. E aí, de fato, se vazou, se escapou sem querer o que aconteceu, isso vai ser averiguado e eu acho que vai sobrar para muita gente depois da eleição. Do lado do candidato Lula, a questão dele ter, especialmente no último debate, né, feito alusão ao Temer como golpista. Acho que de alguma maneira isso também trouxe algum prejuízo para a campanha? Não acredito. Não acredito, até que o Temer respondeu de maneira bem-humorada, que foi um golpe também de sorte, e a filha do Temer deu declaração de voto em Lula. Agora, veja bem, né? Vamos pensar o seguinte, o Bolsonaro, na maioria das vezes, durante todo o mandato da eleição, ele sempre centralizou a sua fala, sua propaganda para aquele grupo que já é dele, para aqueles que já são convertidos. O presidente Lula fez o esforço de trazer o Alckmin e caminhar um pouco mais para o centro político. Quando o Lula fala, por exemplo, de revogar a reforma trabalhista, quando ele fala dessa questão do Temer golpista, ele não pode deixar de acariciar a sua militância também. Então tem uma dimensão que é simbólica de um PT que já está com o Lula há muito tempo e ele não pode desprezar. Claro que tem que trazer os indecisos, tem que trazer o eleitor de Tebet, de Ciro e eventualmente os indecisos, mas ele não pode deixar de lado sua militância. Falando nesse ponto de trazer os indecisos para o seu lado, no caso do presidente Bolsonaro, não foi um erro estratégico falar muito para o seu público e não ir além? Bom, não vamos saber, eu estava pensando nisso para escrever depois, amanhã provavelmente eu escrevo um artigo sobre isso, mas nós vamos saber amanhã, hoje à noite, porque é o seguinte, se der certo, se ele falou para o seu público e ainda assim conseguir ser reeleito, vamos falar, há alguns gênios da comunicação ali que fizeram algo que, à luz da ciência política, Celso, você tem o seguinte, o discurso político encontra três públicos, o que não concorda com você, não vai concordar de jeito nenhum, e o que concorda com você. E um grupo ali que é indeciso, que pode ou não concordar. Não adianta você gastar tempo, esforço, recurso com quem não é seu e com quem nunca será seu. Você tem que centrar naquele grupo intermediário que está indeciso. O Bolsonaro não fez isso. Se não der certo, ele não for reeleito, vão falar dessa estratégia da campanha. Se ele for reeleito, ele vai mexer aí com os alicerces da comunicação política. Uma última questão, para quem tinha ainda uma expectativa do fim da polarização, pelo jeito ela segue firme e forte. Seguirá firme e forte, mas eu acho que independente daquele que sair vitorioso, tem que ser feito um chamamento à sociedade brasileira para amainar um pouco isso. Não existe organismo, ser vivo, que consiga suportar um estresse constante. A sociedade é a mesma coisa. A nossa democracia, as instituições foram tensionadas, foram esgarçadas, mas não romperam. Então eu acho que a polarização continuará, mas a gente tem que entender o seguinte, polarização eleitoral é uma coisa, a polarização constante na vida política, em que familiares deixaram de conversar, amigos do trabalho romperam, colegas, né, na escola, na universidade romperam, eu acho que isso não é saudável para nenhuma democracia, muito menos para o Brasil. Ainda mais com esse temor, né, até o final das eleições. Sem dúvida nenhuma, ou seja, todo mundo fica em compasso de espera de entender o que vai acontecer. E uma coisa até que eu conversava aqui agora no elevador, né, os petistas sabem ganhar e perder. Já perderam, Lula perdeu para Collor, perdeu para o Fernando Henrique, Haddad perdeu para o Bolsonaro.
os bolsonaristas ganharam uma eleição. Não sei se saberão perder, se perderem, não dá para saber. Mas isso é uma questão, a democracia implica em ganhar e perder. E a beleza da democracia é a rotatividade do poder e resolver o conflito dentro da lei, dentro das instituições e não tratando o adversário como inimigo. O inimigo se elimina, o adversário a gente convive. Como dizemos no futebol, dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Foi um prazer entrevistá-lo. Laerte, Luciana.